Olá pessoal, que alegria, estamos aqui reunidos mais uma vez para louvar, para engrandecer, para bendizer o Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Eu vou ler uma passagem bíblica aqui para vocês. O livro é de São Lucas, o evangelista São Lucas. O capítulo é de número 10 e o versículo é de número 30. E está escrito assim: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atuou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Pois bem, gente, nesta passagem aqui do livro de São Lucas, o médico São Lucas, ele está relatando uma passagem, uma parábola que um dia Jesus contou para os doutores da lei, né? Os doutores da lei interpelam Jesus a fim de botá-lo à prova. Jesus faz um ensinamento para eles, né? Falando para eles do próximo, né? Que nós devemos amar o nosso próximo, nós devemos ajudar o nosso próximo, nós devemos dar a mão para o nosso próximo, estender a mão para o nosso próximo. Então, os doutores da lei interpelam Jesus perguntando quem é o nosso próximo, né? Então, Jesus conta esta parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, né? E no meio do caminho, assaltantes batem nele, espancam ele. A palavra de Deus vai nos dizer que deixa ele meio morto. O que é meio morto? Um homem metade vivo, um homem metade morto, né? Que está em estado de coma, está entre a vida e entre a morte. Essa é a situação de um homem meio morto. E a palavra de Deus continua dizendo que passa pelo caminho um sacerdote e vendo, passa de lado, sem nenhum pingo de compaixão, nem ao menos vai checar se há pulsação, se há vida naquele homem. Não, ele passa de lado. E nós sabemos que um sacerdote é aquele que é um líder religioso, é aquele que deveria dar exemplos, é aquele que deveria cuidar do próximo. Claro, todos nós somos convidados a cuidar do próximo, mas quem é especialmente desempenhado para isso, a dar exemplos, não apenas com o seu sermão, mas com atos na sua vida cotidiana, é o sacerdote. O que é um sacerdote? O sacerdote é um clérigo,
é um pastor, é um padre, é um líder religioso de qualquer seita religiosa que seja. Isso que é um sacerdote. Ele tem que dar exemplos. Mas infelizmente, desta história, desta parábola do bom samaritano, não deu exemplo. Passou despercebido. Logo após, a palavra de Deus vai nos dizer que passa pelo caminho um levita. E o levita não foi diferente do sacerdote. O levita passa de lado e nem checa se aquele homem caído pelo caminho ainda existe vida, ainda há vida. Passa despercebido, finge que não viu aquela situação, né? E o que é um levita, Robinho? Um levita também segue uma linha paralela com um sacerdote. O levita, no mundo antigo, ele servia no templo. Um levita poderia ser um tangedor, um cantor ou um escriba. Né? O que é um escriba? Um escriba era aquele que tudo o que acontecia ele anotava. Né? Aliás, nós temos alguns livros, os livros históricos do Antigo Testamento. Esses livros foram escritos por escribas, né? Como o livro das Crônicas, 1º e 2º Crônicas, e também o livro dos Reis, 1º e 2º Reis. São livros escritos por escribas, como em Crônicas mesmo. Toda aquela questão lá, quando estava fazendo o templo de Salomão, né? Deus, desde a época de Davi, pai de Salomão, Deus queria que construísse esse templo. Davi queria construir esse templo. Mas como Davi tinha alguns pecados na conta, Deus achou por bem que Davi não construísse este templo, né? Que deixasse para seu filho Salomão. Mas Davi meio que deixa meio caminho andado. Davi já fala para os seus súditos que o seu filho Salomão vai construir um templo, né, o próximo rei. Davi já deixa alguns materiais, né? E aí Davi morre e quem assume o reinado, quem agora se torna rei, é Salomão, o grande Salomão, não maior que Davi, mas o grande Salomão, né? Que aceita de bom grado essa missão desempenhada por Davi e, acima de tudo, desempenhada por Deus, de construir o templo, o grande templo, né? Então, Salomão constrói esse templo, né? Um templo enorme, né? Que foram muito material, muitos homens trabalhando, né? E constrói esse templo, né? E lá no livro das Crônicas, se eu não me engano, 2º Crônicas, está escrito tudo isso, né? Depois tem lá quantos animais foram oferecidos, quantos cordeiros, né? Quantos bois foram oferecidos depois do final depois que o templo estava pronto, né? Depois de ter finalizado, né? Ofereceu para Deus esses animais, né? O incenso, a glória de Deus que desceu, né? Tudo isso foi escrito por um escriba, que é um levita, né? Então, o levita também está neste meio religioso como um sacerdote. Faz parte deste meio religioso, né? Então, ele, como um homem de Deus, ele deveria dar exemplos. Ele deveria ter acolhido, dado a mão para aquele homem que estava caído no meio do caminho, né? Obviamente muito machucado. A palavra de Deus vai dizer que ele estava meio morto, estava muito machucado, extremamente machucado, né? E eles passaram de lado. Eles fingiram que não viram nada.
Obviamente, quando eles chegaram lá em Jericó, ou em Jerusalém, não sei se estava indo ou voltando, eu acredito que eles não falaram nada para ninguém. Ficaram de bico calado, né? Então, que tipo de exemplo que eles deu, né? Que exemplo é esse? E a palavra de Deus vai dizer que logo após vem um samaritano. Um samaritano que não é um religioso. E esse samaritano estende a mão para aquele homem, cuida daquele homem, cuida das suas machucaduras, né? Bota vinho e bota azeite nas suas machucaduras para desinfectar. Bateria fraca. Eu vou ter que desligar o rádio aqui, só um momento. Então, o levita não tinha nada que cuidar dele, né? Claro, é obrigação de todos estender a mão para o nosso próximo. Mas com relação aos outros, ele não tinha nada que fazer isso, né? Samaritanos e judeus, né, não se batiam, não tinham amizade, né? Mas há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, eles eram irmãos, eram amigos, eram filhos de Abraão. Mas um dia, fazendo a adoração a Deus, os judeus e os samaritanos, quando estavam salmodiando, um judeu se levanta e diz: olha, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque Jerusalém é a casa de Davi. Aí um samaritano se levanta e diz: não, Deus tem que ser adorado no Monte Sinai, porque foi lá que Deus deu a missão para Moisés, né? Foi lá que Deus revelou o seu profeta. E o judeu deveria ter parado por ali para que não houvesse mais discussão, mais briga, mas não, o judeu continua. Não, Deus tem que ser adorado em Jerusalém, porque é em Jerusalém que existe 12 portas santas, 12 portões santos, e cada um deles há uma graça, cada um deles há uma bênção. E o samaritano também não fica calado diante dessa situação. O samaritano dá continuidade. Não, Deus tem que ser adorado no Monte Sinai, porque foi lá que Deus deu os mandamentos a Moisés. E a partir deste momento, eles brigam literalmente, já não são mais irmãos, a ponto de debandarem suas terras, dizendo: judeu que pisa em terra de samaritano, maldito é. E o samaritano também diz, os judeus também diz, samaritano que pisa na terra de judeu, maldito também é, né? E a partir deste momento eles são inimigos. E nós sabemos que aquela pessoa que estava ali no meio do caminho, caído no meio do caminho, era um judeu, pela sua roupa, porque ele descia de Jerusalém para Jericó. Então tudo indica que aquele homem era um judeu. E o samaritano não tinha nem um pingo de obrigação de cuidar daquele homem. O samaritano poderia ter passado como o sacerdote e como o levita, sem ter estendido a mão para aquele homem, mas aquele samaritano age com compaixão. O povo daqueles dois andam em pé de briga, não se falam,
Mas o samaritano foi diferente. O samaritano estende a mão. O samaritano cuida das suas machucaduras, coloca sobre o seu animal, o seu cavalo e leva para um local para cuidar dele, né? E está disposto a pagar todas as suas despesas. Deixa lá com o dono da pensão lá 2 dinheiros. Nós não sabemos quanto que é 2 dinheiros. Nós não sabemos se 2 dinheiros é 1 ano de trabalho, é 2 meses de trabalho, né? Mas deixa 2 dinheiros e ainda diz, olha, eu vou deixar aqui para você 2 dinheiros e quando voltar, tudo que você tiver gasto a mais com ele, eu pagarei, né? Que homem cheio de compaixão, né? Essa história, gente, essa parábola é um grande exemplo para os dias de hoje, né? A palavra de Deus é hiper, mega, super atualizada, né? Ela nunca desatualiza, né? Muitas pessoas, o mundo moderno, olha para a palavra de Deus hoje e diz, olha, isso não serve mais para nada. Isso era a cultura, era costumes daquele mundo antigo de 2000 anos para trás. Hoje nós vivemos tempos diferentes. Hoje existe uma cultura diferente. Hoje existe uma nova maneira de viver a vida e a palavra de Deus já não serve mais para os dias atuais. Aí que eles enganam, né? Aí que eles erram radicalmente, porque a palavra de Deus não muda, é imutável, serve para o dia de hoje, serve para daqui 1000 anos, serve para daqui 2000 anos, enfim. A palavra de Deus nunca vai desatualizar, gente. É nós que queremos ser para frente, é nós que não estamos dispostos a obedecer a palavra de Deus, nós achamos que obedecer a palavra de Deus é algo muito difícil, então, portanto, nós preferimos dizer que a palavra de Deus não serve nada, não serve para nada. Nós preferimos dizer que nós vivemos novos tempos, agora é a modernidade. Hoje nós já não andamos mais a cavalo, hoje nós já não oferecemos mais sacrifício para Deus, oferecendo uma ovelha, um carneiro, um boi, hoje já não é assim. Ok, algumas coisas mudaram, mas a grande maioria, a maioria esmagadora não pode mudar. A palavra de Jesus não pode mudar. A palavra de Jesus é a palavra que nos edifica, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos faz pessoas melhores, novas pessoas. Essa palavra é imutável. Nós não podemos seguir novas modas, modinhas que o mundo nos impõe, dizendo que se você fazer isso, você vai ser feliz. Se você fazer isso, você já não vai ser mais triste. Faça tudo o que você quiser. Eu estou com vontade de fazer aquela determinada coisa, eu vou lá e faço. Meu corpo, as minhas regras, e nós sabemos que não é bem assim, gente. O nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós, portanto, nós temos que tratar o nosso corpo com dignidade, tratar o nosso corpo com respeito, porque o nosso corpo é do Senhor. Nosso corpo é do Senhor, é do Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Portanto, nós temos que respeitar o nosso corpo. Nós temos que vestir roupas dignas. Nossa Senhora em Fátima, no ano de 1913, disse para os 3 pastorinhos, lá na Cova da Iria, que ia aparecer novas modas, que iam machucar profundamente o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós sabemos que 20, 30 anos atrás, pouco tempo atrás, as prostitutas vestiam roupas mais decentes, vestiam mais modestamente, mais do que essas moças que nós vemos na rua hoje. Mulheres que vestem umas roupas, uns shorts curtos que mostram a polpa da bunda.
né? Aquelas que vestem calça apertada também não fica de fora, né? Que mostra toda a forma da sua bunda, das suas pernas, né? Não é diferente, um homem olha para aquela mulher e sente atração sexual, né? Então, o que Nossa Senhora disse lá há mais de 100 anos atrás, 2013 agora fez 100 anos, está se cumprindo, né? Então, o que quer dizer? Que está machucando profundamente o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós estamos seguindo modas que não deveríamos seguir. Nós deveríamos seguir a moda de Jesus Cristo, né? Nós não podemos beber bebida alcoólica porque o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Nós não podemos jogar algo sujo, nós não podemos fumar cigarro, porque nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. O cigarro é a chupeta de Satanás, gente. Nós não podemos viver uma sexualidade desregrada porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Cristão de verdade não fica com uma, fica com outro. Cristão de verdade vive a castidade com respeito. Não é verdade? Mas a grande mensagem desse vídeo, que estava vindo bastante no meu coração, é a questão das pessoas que estão dentro da igreja, mas que a igreja não estão dentro delas, né? Muitas pessoas, né, estão lá por modinhas, né? Muitas pessoas pregam bonito, falam bonito da palavra de Deus, cantam bonito, mas é só dentro da igreja, é só da boca para fora, é só com palavras, não é com atos, né? É como o sacerdote e o levita desta história, quando estão fora da igreja, quando estão fora da visão dos holofotes, eles agem de qualquer forma, agem como pessoas mundanas. Eles, se acharem uma oportunidade de passar a perna no outro, de sobressair diante do outro, eles vão fazer isso. Eles só olham para si, só olham para os seus próprios narizes. Essa é a verdade, gente. Se aparecer uma situação, surgir uma situação que precisa contar uma mentira para sobressair diante de alguma situação, para poder sair bem diante de alguma situação, eles vão fazer isso. Essa é a verdade. Eles nem hesitam em fazer isso. Fazem sem nenhum pingo de consciência, né? Estão vivendo completamente diferente do que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo manda viver. Eles só estão olhando para si, eles não têm empatia para com o próximo, eles não têm reciprocidade para com o próximo, eles só são cristãos dentro da igreja. Cantam bonito, falam do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus, mas é só na canção. Quando sai da igreja, quando sai do grupo de oração é diferente, vive completamente diferente, pregam bonito, falam do quão Jesus é misericordioso, do quão Jesus é amor, é compaixão, né? Falam de como Jesus quer que nós tratamos o nosso irmão, mas é só dentro da igreja, é só dentro do grupo de oração. Quando vão lá para fora é diferente. Quando vão lá para fora, para o mundo, não vivem um cristianismo de fato. É como o levita e o sacerdote desta história. Quando vê um irmão caído, eles não estendem a mão, eles só olham para o seu próprio nariz. Essa é a verdade, gente. Existe uma história, não sei se eu vou conseguir contar ela para vocês. Não sei se vai fluir na minha mente, mas eu vou tentar. Existia um homem indiano, advogado,
de grande influência lá na Índia, chamado Mahatma Gandhi, né? Que em algum aspecto da sua vida ele queria trazer mais paz para o mundo. Ele queria se tornar um pacifista, né? Mas ele não sabia exatamente como fazer aquilo, né? Aliás, esse homem, gente, ele mandou 2 cartas para Adolf Hitler, no intuito de apaziguar a guerra, no intuito de parar a guerra. Mas, infelizmente, essas 2 cartas não chegaram até Hitler, né? Foi interrompida, foi barrada, né? Então, esse homem, Mahatma Gandhi, saiu pelo mundo, no intuito de conhecer religiões, no intuito de conhecer alguma religião que ele se identificasse, para poder absorver conhecimento, né, para poder pregar, para poder ganhar almas, né? Portanto, ele tinha a intenção dele era muito boa, né? E um dia ele, numa cidade, uma grande cidade da Inglaterra, chamada, como é que é o nome da cidade? Enfim, ele estava numa cidade da Inglaterra e ele passou numa igreja muito bonita, uma catedral muito bonita, a catedral chamada a Catedral de St. James, né? Então, ele quis entrar naquela igreja, é uma igreja super, hiper, mega bonita, para escutar a palavra do pastor, né? Então ele entra na igreja, né? E ele diz no seu escrito que ele sentou em um determinado local da igreja e naquele local que ele sentou as pessoas se retiraram e foram para o outro lado da igreja, né? Ele diz que sentiu preconceito, né, pela sua roupa que ele vestia, né? Nós sabemos que os indianos, eles vestem uma roupa diferente. Nós sabemos que o indiano queima bastante incenso, então fica com um cheiro diferente. E pela sua cor da pele, a cor da pele do indiano não é como a cor da pele da maioria das outras pessoas. A cor da pele do indiano não é negra e nem branca. A cor da pele do indiano é meio cinzenta. Pois bem, aí ele diz que sentiu preconceito, mas ele não quis sair da igreja porque a palavra que o pastor pregava era muito bonita. Então ele continuou, ficou no culto até no final. Aí quando terminou o culto, ele tentou ir até o pastor para conversar com o pastor. Ele queria saber mais, ele queria absorver mais conhecimento. Mas quando ele estava prestes a falar com o pastor, os diáconos o interrompem e diz: olha, você não pode falar com o pastor porque ele tem um compromisso muito importante agora. Aí ele pegou e saiu e foi lá para o fundo da igreja, deitou no último banco lá, né? E as pessoas saindo da igreja, né, indo para suas casas. Quando vai um diácono até ele e diz: olha, você vai ter que sair porque nós vamos ter que fechar a igreja. Aí ele diz assim: mas eu não tenho para onde ir. Está muito frio lá fora, né? A igreja tinha califadores, né? Diz no seu escrito, e lá estava com a temperatura muito boa, né? Poderia aquecer ele ali. Eu não tenho para onde ir, eu cheguei de viagem, minhas roupas não são apropriadas para este frio, né? Frio lá da Inglaterra, né? Então, ele disse assim, pediu novamente, né, para
para poder dormir, passar a noite ali na igreja. Aí o diácono disse assim: desculpe, I'm sorry, né? Desculpe em inglês. I'm sorry, mas eu não posso fazer nada. Você vai ter que sair. Então ele disse que saiu, foi até uma lixeira lá e pegou alguns jornais, né? E se embrulhou com esse jornal, deitou ali na escadaria da igreja, claro, do lado de fora, né? E depois ele rodou o mundo e voltou para a Índia. E quando chegou lá, ele disse para o seu povo: olha, o cristianismo é uma religião muito bonita, mas só de palavras, só da boca para fora, não de atos, né? Eles falam de amor, mas não amam. Falam de compaixão, mas não têm compaixão para o próximo. Eu estava numa determinada igreja na Inglaterra e o pastor falou muito bonito. Falou de amor, mas ninguém me amou ali. Falou de compaixão, mas ninguém teve compaixão para comigo ali. Aí as pessoas que estavam ouvindo Gandhi perguntou assim: mas Gandhi, então qual é a verdadeira religião? Aí Gandhi respondeu para eles: a verdadeira religião é os animais. Aí o pessoal disse: como assim, Gandhi? Os animais são a verdadeira religião? Aí ele continuou: sim, os animais são a verdadeira religião. A vaca é a verdadeira religião. A vaca, por exemplo, dá tudo para nós. Dá a carne, dá o leite, sem reclamar, sem pedir nada em troca, né? Então, em cada local que ele ia ali na Índia, ele dizia que os animais era a verdadeira religião. Para cada local que ele ia ali na Índia, ele falava que um determinado animal era a verdadeira religião. Nós sabemos disso, gente. Tem determinados locais ali na Índia que eles adoram baratas. Ali na Índia setentrional mesmo, próximo da África, as pessoas adoram o rato, né? Então, por que essas pessoas fazem adorações para esses animais pagãos? Que, obviamente, isso não é a vontade de Deus. Deus quer que toda honra e toda glória sejam dadas a Ele. Por que isso aconteceu? Claro, foi por causa de Mahatma Gandhi, mas se Mahatma Gandhi tivesse sido bem acolhido na igreja, se as pessoas agissem da forma que Jesus agiria, isso não teria acontecido. Se o evangelho que eles pregam para as pessoas, se eles de fato vivessem isso na sua vida cotidiana, se eles não fossem hipócritas, talvez nada disso teria acontecido. Talvez hoje lá na Índia seria o maior país cristão do nosso planeta. Essa é a verdade, gente. E infelizmente muitas pessoas, milhares de pessoas, estão indo para o inferno por causa de Mahatma Gandhi, mas também por causa daquele pastor, daquele pessoal, daqueles diáconos lá da igreja lá de St. James, na Inglaterra, né? Porque as pessoas que estão dentro da igreja, gente, estão lá como hipócritas, essa é a verdade. Cantam bonito, falam da misericórdia de Deus, fala de amor, fala como nós deveríamos tratar o nosso próximo. As suas canções são maravilhosas, são lindas, as suas pregações são maravilhosas, são lindas, mas o mais importante, o que eles deveriam fazer mais, infelizmente, deixam de lado. Não levam o evangelho, não levam a canção para a sua vida cotidiana. É só ali dentro da igreja. É só no intuito de aparecer. É tudo da boca para fora.
são hipócritas. Essa é a verdade. Eu não estou aqui generalizando, não me entenda mal. Tem gente que é cristão dentro da igreja e também é cristão lá fora. Mas existe uma boa parcela que não, gente. Vocês sabem disso. Essa é a verdade. Eu quero aqui convidar vocês a mudar de vida de fato. A ser cristão a todo momento, 24 horas por dia. Em qualquer lugar que você for, em qualquer local, você tem que ser cristão. Você tem que procurar agir como Jesus agiu. Sei que é difícil. Sei que a nossa carne é fraca. Sei que nós somos falhos, nós somos defeituosos. Mas nós temos que pedir ajuda a Jesus. Quando nós nos encontrarmos diante de alguma situação que nós não sabemos como reagir, como tratar o nosso irmão, né? Nós temos que pedir o coração emprestado de Jesus, né? Nós temos que pedir. Jesus mandou o seu Santo Espírito para isso, para nos santificar. Para nós nos tornarmos pessoas melhores, é para isso que Ele deixou a palavra de Deus. É para nós seguir esses exemplos, não apenas para pregar, para cantar, mas para nós levarmos para a nossa vida cotidiana, gente. É para isso que Ele deixou. Pregar é muito fácil. Cantar é muito fácil, claro, afinadamente nem todos, né? Mas o difícil é você viver a palavra de Deus, né? Nós não podemos ser como o sacerdote, como o samaritano, gente. Perdão, como o sacerdote e o levita, nós temos que ser como o samaritano. O samaritano que de fato vive a palavra, o samaritano que de fato tem compaixão para com seu próximo. Né, gente? Tem gente, né, tem muitas pessoas, quanto do Ministério de Música, quanto do Ministério de Pregação, que só vai no grupo de oração, só vai na igreja, o dia que o coordenador o desempenhou, né, o convocou para cantar, ou para pregar, ou para exercer qualquer outro tipo de função ali no grupo de oração, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão pregando, ou cantando, ou tocando só por egocentrismo, só para querer aparecer diante das outras pessoas, só para a sua própria glória, não é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, gente. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Eu já presenciei isso. Eu falo, o que eu estou falando aqui é com muita autoridade. Eu digo com autoridade, né? Então, gente, procure fazer isso por amor a Deus, para a honra e glória do Senhor. Peça ao Senhor que o Senhor cresça e que nós diminuímos, que nós possamos saber o nosso lugar na igreja, que nós não possamos querer sobressair diante das outras pessoas, que nós possamos ser humildes, não orgulhosos. Nós sabemos porque Satanás foi expulso do céu. Nós temos que pedir a cada dia ao Senhor o dom da humildade, para que cada dia nós possamos ser humildes, para que cada dia nós possamos ser uma pessoa segundo o coração de Jesus, que nós possamos a cada dia abandonar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos prazeres, para fazer a vontade do Senhor. Nós temos que ser humildes, gente. A maior virtude de todas é a humildade. Eu vou repetir para você. A maior virtude de todas é a humildade. Eu não tenho dúvida disso. Se você olha para as aparições de Nossa Senhora, né? Nossa Senhora, não preciso nem falar para vocês, é a mulher que foi extremamente humilde, né? Quando São Lucas foi entrevistar ela, ela disse assim, olha, não quero falar nada sobre mim, sobre José, né? O José dela, São José, castíssimo São José. Eu quero falar apenas de Jesus, de meu filho, né? O nosso Senhor, né? Então, ela foi extremamente humilde, por isso que hoje, na palavra de Deus, nós encontramos poucas passagens da Virgem Maria, de São José, né? E quando ela aparece aí,
quando ela apareceu lá para o anjo Juan Diego, né? E desempenhou aquela missão para o índio Juan Diego, e ele cumpriu com sucesso. Nós sabemos que aquele índio era extremamente humilde. Ele mesmo disse para Nossa Senhora que ele não era capaz de realizar esta missão, que as pessoas não iam dar credibilidade para ele, né? A primeira vez que ele foi falar lá com o bispo não deu credibilidade para ele. Então, sinal que este homem era extremamente humilde. Olha para os 3 pastorinhos, pessoas, crianças que nem sabia rezar o texto direito, que engolia palavras. Foi para aquelas crianças que a Nossa Senhora apareceu, a Nossa Senhora de Fátima. Pessoas extremamente humildes. Olha para Moisés, a grande liderança do Egito, aquela de Israel, né, que tirou o pessoal do Egito, levou para a terra prometida, que abriu o Mar Vermelho, né, conduzindo milhares e milhares de pessoas, né? Aquele homem foi extremamente humilde quando Deus aparece ali no Monte Sinai, né, e fala com ele naquela sarça que queimava e não se consumia, né? Deus desempenha a missão para Moisés, e Moisés diz assim: olha, eu sou um homem de palavra pesada, eu não sou a pessoa mais apropriada para isso, procure outra pessoa, né? Um homem que era extremamente humilde. Deus escolhe os humildes. Eu poderia aqui citar vários exemplos para vocês, gente, mas eu acho que vocês já entenderam, gente. Nós temos que ser humilde, nós temos que ser amoroso para com o próximo. Tem gente que só procura uma determinada pessoa quando tem algum tipo de interesse, né? Nunca procura por amor, por compaixão. Essa é a realidade que nós vivemos hoje, gente. Infelizmente é essa. Só ajuda aquela pessoa porque sabe, eu vou ajudar ela porque ela depois ela vai me dar determinada coisa, né? Se não for por algo em troca, eles não estão dispostos a ajudar. Essa é a verdade, gente. E eu convido cada um de vocês a mudarem de atitude, a mudarem de inclinação, ser pessoas melhores, seres humanos melhores, seres humanos segundo o coração de Jesus. Deixem de ser orgulhosos, comece a tratar as pessoas de igual para igual. Tem gente que trata aquela pessoa de um jeito e aquela outra de outro. Ah, essa aqui eu vou tratar melhor porque esta pessoa aqui pode me agregar mais valor. Essa aqui eu vou deixar de lado porque essa aqui não agrega nenhum tipo de valor para mim. Tem pessoas quando ficam lá, vamos supor, 2, 3 dias sem entrar nas redes sociais, no WhatsApp, aí entra lá, vamos supor, tem 20 mensagens. Eu vou procurar responder as pessoas que agregam mais valor para mim. Aquelas outras eu vou deixar de lado, nem vou entrar, nem vou abrir a mensagem. Essa é a verdade essa é a realidade que nós vivemos, gente. Comece a ter uma expansão de consciência. Comece a olhar para as pessoas de igual para igual. Nós temos que ser humildes, gente. Nós temos que estender a mão para o próximo. Nós temos que começar a fazer as coisas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, não para a nossa glória. Nós temos que seguir os passos de Jesus, não de Satanás. Né? Tá ok, gente? Espero que vocês entenderam a mensagem. Forte abraço. Que o amor de Maria e a paz do Senhor e o calor do Espírito Santo estejam com todos vocês. Forte abraço. Até mais.